Inacreditável. CSA 3-2 pra cima do Grêmio. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então comentar sobre essa derrota do Grêmio, a primeira derrota do Mano Menezes no comando do Grêmio. E essa é uma derrota muito dolorida porque a gente esteve a ponto da vitória por muito pouco, né, cara? E o Mano chegou justamente para corrigir esse sistema defensivo do Grêmio. E até o momento, em todos os jogos, o Grêmio foi vazado e não só vazado, uma média de gols alta, né? Porque, por exemplo, contra o Godoy a gente tomou 2 gols, contra o Vitória a gente tomou 1 gol, e agora contra o CSA, 3 gols. Então, assim, em 3 jogos, 6 gols. Então, o sistema defensivo, que era um ponto que era o ponto principal para essa chegada do Mano, até o momento não engrenou. E a parte ofensiva também continua da mesma forma. Mesmo com o Quinteiros, o Grêmio sempre fazia 1, 2 gols por jogo. O problema é que sempre tomava 2, 3 por jogo também. Então, assim, é um Grêmio que mostra mais segurança com bola, né? O Grêmio consegue controlar mais o jogo, esfriar a partida, né? Conseguiu fazer isso de forma até que bem no primeiro tempo, né? Mas é um Grêmio com muitos erros individuais, né? Eu vou passar aqui primeiro como é que foram os gols da partida, e aí a gente passa pelos destaques individuais do Grêmio. Eu destaco alguns jogadores do CSA também, né? A gente tá olhando para o nosso lado, que é uma derrota vexatória até pela forma de ter tomado 2 gols já na reta final do jogo, mas o CSA também tem muitos méritos, né? Então, eu vou destacar alguns dos destaques do CSA também, a gente passa pelas estatísticas, faz uma análise bem completinha, beleza? Então, primeiro, antes de tudo, né? Eu sempre aviso no final do vídeo, mas no final do vídeo sobra pouca gente assistindo, normal. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para aí o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Eu sei que as análises que eu trago aqui dos jogos são longas, tá? Então eu sempre pelo menos coloco um corte no canal, né? Um corte geralmente de 2, 3 minutos das análises. E aí, se você não gostar desses vídeos longos, você pode assistir só um corte de alguma coisa que eu separei da análise, tá bom? Enfim, fica aí a seu critério que você quiser assistir aqui do canal. Então, a ordem dos gols: primeiro gol da partida marcado pelo Thiago Marques, centroavante do CSA. E assim, a gente sempre olha para o nosso lado, e eu acredito que o segundo e o terceiro gol do CSA tiveram falhas dos jogadores do Grêmio. Principalmente o segundo, o gol do Marcelinho, né, o Marcelo Antônio ali, ex-Juventude, por sinal. É uma falha muito clara do Igor Serrote. Do Igor, né? Não tem muito o que falar. Daqui a pouco eu destaco como é que foi esse gol. E o terceiro é uma falta desnecessária em um lance em que o Volpe também. Não vou dizer que é um frango, mas poderia ter ao menos pulado, né? Mas a principal falha com certeza é a do Igor, não tem como. E já nesse primeiro gol, a gente pode até buscar crucificar algum jogador e tal. Mas eu acho que sim, nesse primeiro gol é muito mais mérito do CSA, tá? Uma jogada muito bem trabalhada, movimentação puxando do meio para ponta, atrai o zagueiro, vem o passe é, no ponto futuro, né, para o centroavante chegar de frente para o gol e o chute muito bem feito, a bola ainda bate na trave. Então, assim, esse gol do Thiago Marques eu acho que é muito mais mérito do CSA do que demérito do Grêmio, tá bom? Os outros dois, sim, principalmente o segundo, a gente consegue ver falhas nítidas dos jogadores do Grêmio. Agora, esse gol do Thiago Marques eu acho que é muito mais mérito do CSA mesmo. O Grêmio reage bem com o gol do Brett White, uma jogada que é, deu pra sentir o dedo do Mano Menezes, né? O Monsalve vindo da esquerda pro meio, uma utilização que ele vem fazendo. E o Monsalve consegue encontrar um passe pro Bright White. Ele dribla o adversário sem tocar na bola, né? Ele deixa a bola correr um pouquinho mais e já tira do zagueiro dessa forma. E aí ele finaliza cruzado, rápido, forte, indefensável, faz ali o gol de empate. No segundo tempo, o Dodi faz um gol absurdo e aí a gente já tem que destacar o Dodi, cara. Ano passado aconteceu isso e esse ano a mesma coisa. No ano passado, o Dodi chegou para ser reserva do PP. Esse ano, tudo indicava que o Dodi ia ser reserva do Cuejá, ia ser reserva do Camilo. Mas pelo futebol apresentado, assim como no ano passado, o Dodi tem que ser titular, cara. O Dodi vem jogando muito bem. Eu vim destacando aqui nos últimos vídeos que o ponto principal que ele precisava melhorar era essa chegada à frente e a finalização.
E nesse jogo ele já melhorou, ele fez esse gol. Teve um lance no primeiro tempo que ele poderia ter finalizado também, só que ele tenta um passe e sai um passe horrível. E ele tem que fazer mais disso mesmo, ele tem que chegar à frente. O Grêmio, quando joga com dois volantes, que é sempre, né? Ou o Vila Sante ou o Cuejá, são caras que também dão essa proteção defensiva. Então o Dodge tem que ter essa liberdade para chegar à frente mesmo. E quando ele chegou, ele mostrou que ele pode fazer gols. Esse é o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Com bola rolando nessa construção inicial das jogadas, ele vem sendo fundamental. É uma utilização interessante já do Mano, daqui a pouco a gente vai aprofundar mais. Mas os dois volantes descem para a linha dos laterais, principalmente o Dodi. Em alguns momentos, o Dodi caía para esse lado esquerdo, o Cuejar para o lado direito. No primeiro tempo, isso ficou nítido. O Dodi, principalmente, já há algum bom tempo, vem entrando na linha de zaga para construir as jogadas. E se a gente perceber em vários momentos, o Grêmio fica com uma linha de três defensores. Não com três zagueiros, mas com o Gemerson fazendo essa saída pela direita, o Kahneman sendo o zagueiro da sobra e o Dodi fazendo esse zagueiro pela esquerda, com bola rolando, né? E logicamente, pelo Dodi ser volante, se a bola for mais para frente, ele sai da linha de zaga, vem para o meio e aí se ajusta para dois defensores. Então, não necessariamente você precisa ter três zagueiros em campo para ter uma linha de três defensores. E nisso o Grêmio vem mostrando isso bem, tá? E o Dodi vem sendo fundamental nesse quesito. O Dodi vem sendo um dos melhores jogadores do Grêmio nesses últimos jogos, desde a chegada do Mano. É talvez o jogador com melhor desempenho, mais regular nos jogos do Grêmio, tá? Fez um golaço, um tiro na gaveta. Ali parecia que a gente ia ganhar. E é esse que é o ponto para ficar um sentimento tão ruim em relação à partida. Porque o Grêmio fez a sua parte para ganhar o jogo. O Dodge achou esse golaço e a gente ia vencer por 2-1. Só que aí chega ali próximo dos 40 minutos, um cruzamento pro meio da área. O Igor, cara, eu gosto demais do Igor. Para mim, mesmo com essa falha, o Igor é titular do Grêmio. O Igor é um cara que é muito esforçado, um cara que é muito rápido, um cara que marca bem. Então, assim, é um cara que sabe onde ele erra. Então, por exemplo, depois do gol, ele não é aquele cara que vai reclamar com alguém. Ele mesmo ficou nervoso, ele mesmo bateu na grama. Então, assim, essa postura de jogador é de jogador que vai longe. Ele pode ter erros, ele às vezes é afobado, ele às vezes tem tomado de decisões ruins. Só que esse tipo de jogador você tem que ter no seu elenco. Não os que erram nesse quesito, mas de que entendem onde erram. Né? Se você sabe onde você erra, é muito mais fácil de você corrigir para ir melhorando, né? E, por exemplo, é isso que eu critico no Gemerson, tá? Que eu até elogiei ele no jogo contra o Vitória, mas aí eu pontuei, né? Ele até falou da forma como lidar com as críticas, enfim, ele até tá certo naquele quesito, mas é essa postura do Igor que eu gosto, tá? De tipo assim, se ele errar, ele vai saber onde ele vai errar, pra futuramente ele não errar mais. E o Gemerson não tem essa postura. O Gemerson é aquele sentimento que dá de que, tipo assim, se ele errar, ele vai buscar fingir que nada aconteceu, e aí no jogo seguinte ele vai errar a mesma coisa. E o Igor eu não acho isso. Então, por exemplo, esse tipo de falha que ele teve contra o CSA, eu acho difícil que se repita. Porque agora ele já sabe onde ele errou, já sabe o tempo de bola que ele precisa. Então, assim, é um gol que não poderia tomar esse gol na falha do Igor. É, mas faz parte, o futebol é feito de erros e acertos. O meu ponto é, se o Grêmio tivesse uma torcida do tamanho do Flamengo ou do Corinthians, o Igor tava lascado. Tá? Não é o caso, então a gente tem que ter paciência. O Igor é muito bom jogador, muito esforçado, pra mim é titular, que nem eu falei. Rende muito mais que o João Pedro. O João Pedro ele até é bom, cara, só que ele não passa essa vontade que o Igor passa. Teve um lance no primeiro tempo que o Gemerson erra o passe, mas erra porque o João Pedro não deu opção de passe e aí gera um contra-ataque, por exemplo. Então, assim, para mim o Igor, mesmo com a falha no gol do Marcelinho, é titular fácil, tá? E aí, muito mérito do Brian também, tá? Nesse terceiro gol. Uma cobrança de falta espetacular. O Volpe, que nem eu falei, poderia ter pulado. Não é frango, mas dava pra ter feito coisa melhor. Esse que é o ponto, né? Então, assim, eu comentei no jogo contra o Vitória que a gente deixou de ganhar 2 pontos por conta do Thiago Volpe. Tá? E olha que ele é um dos melhores jogadores do Grêmio na temporada. Só que ele falhou feio naquele gol do Vitória. E agora, que era o jogo pra ele se redimir, ele vai mal de novo. Toma 3 gols. Até fez uma defesaça e um chute de fora da área no primeiro tempo. Mas você não pode tomar 3 gols do CSA. Eu sei que não é só a culpa do Volpe. Mas ele tem que crescer nesses momentos como ele já fez no início da temporada. Então o Volpe foi mal na partida também, mas muito mérito do Brian nessa cobrança de falta.
Vamos passar aqui pelos destaques da partida, começando pelo Grêmio, né? Pela gente. No gol, o Thiago Volpe. O Volpe mal, nem eu falei. No primeiro gol, ele até que fecha bem o ângulo, mas o Thiago Marques finaliza muito bem. É muito mais mérito do jogador do CSA, que nem eu falei. O segundo é uma falha do Igor, mas o Volpe não consegue defender. E o terceiro, sim, é o lance que em uma cobrança de falta, ele poderia ter ao menos pulado, né? Se tomasse o gol, beleza. Mas pelo menos pulava, né? E ele praticamente se agachou, né? Então, assim, o Volpe foi mal nesse terceiro gol. Não acho que seja um frango, de novo. Só que um lance que ele poderia ter feito coisa melhor. Nas laterais, o Marlon, ok, foi discreto. Mas essa utilização dos laterais indo mais à frente e dos volantes descendo na linha dos zagueiros, principalmente o Dodi, eu acho muito interessante. Eu acho que no longo prazo isso vai ser bom. E o João Pedro na direita, cara, eu até gosto do João Pedro, só que o Igor é titular fácil nessa comparação. E olha que eu não tô sendo oportunista, né? Porque o Igor falhou, o Igor foi muito mal. Se a gente tá falando de uma derrota do Grêmio, é quase que 100% na conta do Igor. Porque tava 2-1 até a reta final e é um erro absurdo, né? Então, assim, o Grêmio. E é esse o meu ponto pra eu não ter criticado tanto o Quinteiros. Cara, o Grêmio jogava bem com o Quinteiros? Não. Mas se você olhar os gols do Grêmio, sempre tinha erro individual, cara. E com o Mano isso daí tá ficando cada vez mais escancarado também. A gente não ganhou do Godoy Cruz por conta do Gemerson. A gente não ganhou do Vitória por conta do Thiago Volpe. E ontem a gente não ganhou por causa do Igor. Então, assim, três erros absurdos em três jogos seguidos. A gente poderia estar falando de três vitórias. E a gente tá falando de dois empates e uma derrota. E isso não vai na conta do técnico. Lógico, no final das contas, se o Grêmio perde mais quatro jogos seguidos, o Mano já deve estar demitido. Mesmo tendo chegado agora há pouco. Só que esses resultados não estão vindo por conta dos jogadores. É muito fácil a gente jogar na conta do técnico, sendo que o Mano chegou faz nem uma semana direito. Nem teve tempo de treinar direito. E é os jogadores tendo um erro mais cabaço que o outro, um jogo atrás do outro. Então, assim, a questão é que o Grêmio insiste muito com jogadores em má fase. Então o Gemerson tá no time titular é um absurdo. Não era nem para ele ter começado a temporada no Grêmio por quão patético foi a reta final do ano passado dele. Um pênalti besta atrás do outro, contra o Goianiense, contra o Galo. Nessa temporada expulsão contra o Juventude, um jogo horrível contra o Godoy Cruz. E o cara continua jogando. E olha que assim, na minha visão, ele merecia começar essa partida mesmo, porque ele fez um grande jogo contra o Vitória. Só que ele não é jogador pro Grêmio. Não é jogador que tem a postura, a ambição, a vontade necessária para ser jogador do Grêmio. É uma tranquilidade muito grande quando o Grêmio perde para ele. Tanto é que toda vez ele tá dando entrevista dando risada. Você ser feliz é muito bom. Só que é bom você ser feliz quando você é eficiente no que você se propõe. Quando você é horrível, cara, você tinha que melhorar para depois sair dando risada, né? Enfim. O Jameson tem que ser feliz mesmo, né? Só que, porra, os resultados não ajudam, né? E aí o cara dando risada ainda, com o Grêmio perdendo, é complicado também. Mas enfim, o João Pedro, o Igor rende muito mais. Falhou, mas o Igor é titular. Dupla de zaga, que nem eu falei, essa utilização do Dodge entrando na linha de zaga, o Kahneman sendo o zagueiro da sobra e o Gemerson zagueiro pela direita, eu acho muito boa. Ainda mais porque o Kahneman, notoriamente, é um zagueiro com uma qualidade de técnica mesmo, horrível, né? O Kahneman muito importante pela raça, pela vontade, pela intensidade que ele entrega. Só que tecnicamente ele é horrível. Montando essa linha de zaga com uma construção com o Dodge entrando entre os zagueiros, você exige menos da saída de jogo do Kahneman. E aí você consegue potencializar essa parte boa dele, e no que ele é ruim, ele toca menos na bola. Então essa ideia é bem interessante e faz com que a gente consiga utilizar cada vez mais o Kahneman. Enfim, quando eu jogo Wagner e Leonardo, aí você pode até deixar o Wagner pela esquerda e o Dodi pode vir pelo meio, ou o Gemerson ficar no meio, o Dodi ir pela direita, porque o Wagner tem uma construção muito melhor que o Kahneman, né? E sobre o Gemerson, dessa vez não teve um lance crítico dele, né, como foi contra o Godoy, mas que nem eu falei, não é jogador pro Grêmio, não tem postura de jogador do Grêmio. Ele não foi mal, só que não é porque ele não foi mal que ele é jogador pro nível do Grêmio, tá? Mas de fato é uma carência muito grande esse zagueiro pela direita. O Eli machucado. O Martins não vem sendo relacionado. E liberou o Natan pro Juventude, não sobrou ninguém. E aí ficou o Gemerson um jogo ruim atrás do outro e não sai do time. Enfim.
No meio de campo, o Dodge, talvez o melhor jogador do Grêmio de novo, tá jogando demais. Que nem eu falei, nessa construção de jogadas ele tá sendo fundamental. Faltava essa chegada à frente, mostrou nessa partida, espero que continue fazendo isso, porque foi um gol absurdo do Dodge. Que nem eu falei, pra mim o melhor jogador do Grêmio desde a chegada do Mano Menezes, consequentemente nesse jogo contra o CSA também. O Cuejar começou meio desligado na partida, mas depois engrenou melhor essa dupla do Cuejar com o Dodge no primeiro tempo, da metade do primeiro tempo pro final, o Grêmio conseguiu trocar passes bem, tá? Esse entrosamento do Cuejar com o Dodge foi aparecendo, tá? Enfim, talvez que mesmo com a volta do Vila Sante, o Dodge não pode sair do time, tá? Ele consegue distribuir o jogo muito bem. E com o Cuejar e o Dodge, o Grêmio teve dois volantes que marcam bem e constroem bem, tá? De fato, eu acho que Cuejar e Dodge pode até ser a dupla titular, porque o Vila Sante é um cara de muita intensidade, muita movimentação, chega bem à frente, só que distribuir o jogo, pisar na bola, armar as jogadas, o Cuejar e o Dodge são melhores do que ele nesse quesito. Se chegasse uma proposta boa pro Vila Sante, eu venderia. E olha que é um cara importante pro Grêmio. Só que tecnicamente o Cuejar e o Dodge rendem mais. Bom, por mais que o Vila seja importante. Mais à frente o Edenilson discreto. Ele tinha sido importante contra o Vitória, dessa vez não foi tão bem. Contra o Vitória ele jogou mais aberto pela direita e dessa vez mais centralizado pelo Monsalve, joga mais aberto. Enfim, e dessa vez ele foi discreto, não foi tão bem. Pela esquerda o Monsalve. Às vezes o Monsalve prende demais a bola, isso é verdade. Mas essa utilização de um cara mais construtor vindo da ponta para o meio, eu acho interessante. Ter um cara do drible, do desequilíbrio e da velocidade, que é o Christian Oliveira. E do outro, um cara mais construtor, dessa vez o Monsalve. No jogo contra o Vitória foi o Edenilson mais aberto e o Cristaldo centralizado. É interessante. Realmente, você não necessariamente precisa de dois pontos do drible e da velocidade. Ainda mais que com essa utilização do Dodge vindo na linha de zaga, o Monsalve tem a liberdade de vir para o meio também. Eu acho que assim, o Grêmio vem tendo resultados ruins, mas tem ideias interessantes. Beleza. E o Quinteiros também tinha, só que não apresentava dentro de campo, né? O Mano até vem apresentando principalmente essa tranquilidade que consegue construir no início das jogadas, consegue esfriar mais o jogo, controlar melhor a partida, só que os erros individuais vêm pesando ainda, né? E o Monsalve deu uma assistência importante porque os meios de criação do Grêmio, né? Tanto o Monsalve quanto o Cristaldo vinham muito abaixo. Pela direita, o Christian Oliveira não construiu muita coisa. E mais à frente, o Bright White aproveitou a chance que teve e fez o gol. Entrou o Cristaldo, discreto. O Camilo. Cara, eu gostei muito do início do Camilo. Mas nesse momento vem ficando nítido que ele é um cara meio pesado. Ele é um cara que é muito forte, mas essa força dele me lembra muito o que era o Lucas Silva no Grêmio. Um cara que é bom tecnicamente, só que ele não tem a mobilidade necessária. Por exemplo, o Dodge tem essa mobilidade e a parte física que o Camilo tem, que seria bom pro Dodge ter, o Dodge não tem. Então, se juntasse o Camilo e o Dodge em um único jogador, as partes boas seria perfeito para um volante. A qualidade técnica do Dodge na construção, a força física do Camilo. Só que não tem como juntar dois caras em um, né? Então, assim, essa parte física do Camilo é boa, só que tecnicamente o time cai muito com ele. Ainda mais nessa função de meio de campo. Seria interessante utilizar até o Camilo como zagueiro, cara. O Camilo no lugar do Gemerson eu apoiaria, tá bom? Porque o Camilo é um cara que, para um meio de campo, ele não tem a mobilidade necessária. Para um zagueiro, ele tem. E a força física ele também tem. Então, eu acho que seria bom utilizar o Camilo no lugar do Gemerson, que é um cara que já tá muito queimado. Então, o Camilo é um cara que tem uma... Para um zagueiro, se ele jogasse de zagueiro, teria essa qualidade no passe. Cara, seria um bom teste o Camilo como zagueiro. Enfim. E o Igor pela direita, o Igor entregou o segundo gol, não tem como. Eu gosto muito do Igor, cara. Pra mim é titular, que nem eu falei. Só que ele foi mal no jogo. O Ronald entrou quando tava 2-2 ainda, né? Ou 2-1. É que o Doide saiu quando ainda tava 2-1, eu acho, né? Não lembro, mas enfim, o Ronald entrou, não conseguiu fazer muita coisa. Ele tava fazendo aquilo de entregar, fazer a bola rodar e entrar no meio dos zagueiros também. Mas acaba que logo depois que ele entrou, o Grêmio tomou gol de falta, né? E o Alisson pela direita, o Alisson vem entrando muito bem. Tá? O Alisson vem entrando muito bem. Sempre, quase todo jogo, ele vem arranjando pelo menos um bom chute com a perna esquerda, que ele vem dando azar, né? Porque aqui o Gabriel Félix, né? O goleiro ex-Vasco do CSA, fez uma baita defesa no chute dele,
Contra o Flamengo, o Rossi fez uma baita defesa. Então, assim, o Alisson vem entrando muito bem em todos os jogos. Tem alguns erros de tomada de decisão? Tem. Natural, ainda mais para um ponto do desequilíbrio do drible. Mas ele vem, todo jogo que ele vem entrando, ele vem dando perigo. O Alisson merece muita minutagem. Um ponto que eu queria destacar é o seguinte: o Nathan Pescador merecia minutagem. Que nem eu falei no último vídeo. Futebol é momento. E o Nathan veio de um baita jogo. O melhor jogo dele na temporada, até porque foi um dos únicos. Mas ele veio de um baita jogo. Então, assim, eu acho que esse era o jogo para você tirar o Edenilson e ir com o Nathan Pescador de titular. Eu nunca imaginei, bom, nesse retrospecto recente, pelo menos, pedir o Nathan Pescador de titular. Mas esse era o jogo para ele. Tá? O Nathan Pescador no lugar do Edenilson seria uma boa. Desde o início do jogo. Como eu falei, futebol é momento. Independente de eu gostar ou não do jogador, se ele estiver bem, ele tem que jogar. E por isso que pra mim o Gemerson tinha que jogar. Mesmo eu não gostando dele, ele veio de um bom jogo. Então ele tinha que jogar. Só que o Nathan Pescador tinha que jogar também, no lugar do Edenilson. E o Nathan nem veio do banco. Então assim, eu acho que esse é um erro do mano. Ah, no quesito o Nathan Pescador, por incrível que pareça. Pra mim o Nathan tinha que ter sido titular, inclusive, nesse jogo. Não foi o que aconteceu, ele nem veio do banco. E aí eu acho um erro do mano, né? Porque se você conseguiu dar a moral pro cara, aproveita que ele tá bem e coloca ele de novo. Não foi o que aconteceu. No lado do CSA, vale destacar o Gabriel Félix nessa defesa do Alisson, como eu falei, uma defesa dificílima. Lateral direito é o Felipe Albuquerque, ex-Grêmio, tá? Da base do Grêmio, jogou na Ponte Preta também, no Brasil de Pelotas, tá aí no CSA. O Camacho, aquele mesmo, ex-Corinthians, Santos, tá aí no CSA. De jogadores conhecidos, eu acho que é isso, né? Enfim. O Gabriel Félix do Vasco, que nem eu falei. No geral é isso. Mas esse time do CSA, que há algum tempinho atrás estava na Série A, se a gente olha em nomes, é um time fraco, tá? Não à toa tá na Série C. Time fraco em comparação ao time que há, o quê? 6, 7 anos atrás estava na Série A, né? Enfim. Mas faz parte. É um CSA que a torcida fez uma festa absurda no início do jogo e através dessa empolgação conseguiu vencer do Grêmio. Muito pelos erros individuais do Grêmio, principalmente do Igor. Estatísticas agora: 12 chutes do CSA sendo 6 a gol, 10 do Grêmio sendo 6 a gol. Posse de bola 49% pro CSA, 51% pro Grêmio. Faltas 15 do CSA tendo 3 amarelos, 11 do Grêmio tendo 2 amarelos. Escanteios 1 pro CSA, 4 pro Grêmio. Cara, um jogo muito equilibrado. Tá? O CSA é muito por jogar em casa. Assim, a gente perdeu nesse jogo daqui. Só que não tem nada perdido, cara. É jogo de ida e volta. Jogando na arena. Se o Grêmio melhorar nesses próximos jogos e conseguir colocar 30 mil pessoas pelo menos na arena, eu acho que a gente passa já no tempo normal. Tá? Então, assim, que nem eu falei, é um CSA que não tem nada demais. O CSA provavelmente vai vir fechadinho no jogo de volta. O Grêmio conseguindo trocar passes e encontrar oportunidades pode reverter isso daí tranquilamente. E sobre o desempenho técnico do time, cara, o Mano não conseguiu treinar o time direito ainda. Não teve tempo. A estreia dele jogando na Arena, por exemplo, vai ser só agora contra o Santos. Então é difícil você criticar um cara que ainda não fez nenhum único jogo jogando em casa. Agora, o ponto é, o principal motivo para a chegada do Mano era melhorar o sistema defensivo. E isso ainda não aconteceu. Tá? Esse é o principal ponto. De ponto negativo do trabalho do Mano até o momento é que ele chegou principalmente para melhorar o sistema defensivo. E isso ainda não aconteceu. O Grêmio vem com uma média de tomar 2 gols a cada jogo desde a chegada do Mano. E é uma média alta, né? Isso é um ponto a se melhorar, ainda mais em jogo de Copa do Brasil. Você não pode tomar 3 gols do CSA. Mas que nem eu falei, o primeiro é muito mérito do CSA. O segundo é de uma besteira do Igor Serrote, uma besteira do Igor. E o terceiro é um lance de uma falta besta em que o Volpe não pula também. Mas se o Grêmio não tivesse tomado esse 2-2, talvez não tivesse nem surgido essa falta, porque o Grêmio não teria se lançado tanto em busca do terceiro gol. Então, assim, futebol é nos detalhes. E o detalhe é, o Igor falhou. E essa falha do Igor destabilizou o Grêmio e deu uma motivação enorme para esse final de jogo do CSA, que nesse abafo encontrou um golaço com o Brian, fazendo, que eu falei, um golaço nessa cobrança de falta. Tá? Craque do jogo, para mim, vou destacar o Brian.
Pra mim o craque do jogo é o Brian, tá bom? Camisa 10 do CSA. Do lado do Grêmio, os principais destaques pra mim. Dodge disparado, pra mim o Dodge é o melhor jogador do Grêmio na partida. O Monsalve fez um bom jogo vindo da esquerda pro meio, deu assistência pro Bright White. O Bright White, na chance que teve, converteu também. E o Alisson entrou bem de novo. Então, pontos positivos. Alisson, Dodge, Monsalve e Bright White. E o melhor do Grêmio pra mim é o Dodge. Tá. Vamos aí pra reta final do vídeo. No final das contas, é uma derrota dolorida pelo que foi o jogo. Seria um jogo difícil, cara. É só ver como é que foi o desempenho das outras equipes da Série A. O Palmeiras venceu do Ceará por 1-0 sofrido. O Fluminense venceu em casa por 1-0 sofrido contra a Aparecidense. O Fortaleza empatou em 1-1 contra o Retrô. O Atlético Mineiro 2-2 com o Maringá. Então assim, e é um CSA que em relação a Retrô, Maringá, Aparecidense, é uma equipe mais adaptada a jogos grandes. Uma equipe que nem eu falei, há menos de 6, 7 anos atrás, estava na Série A. Então assim, e a gente jogou em Alagoas num estádio lotado. E, por exemplo, o Fluminense jogou em casa, o Fortaleza jogou próximo no Nordeste, né? Então não foi uma viagem longa. E o Grêmio atravessou o Brasil inteiro, né? E atravessou nada, né? Tava na Bahia, foi pertinho também. Essa desculpa não dá pra dar, não. Mas enfim, é um desempenho que dá pra melhorar, com certeza. Eu acho que agora o Grêmio estreando na arena, o apoio da torcida é importante. Mas principalmente as falhas individuais que não podem acontecer, que nem eu falei. Desde a chegada do Mano, na estreia dele contra o Godoy Cruz, 2-2, duas falhas do Gemerson. Isso que a gente quase perde em mais uma falha do Gemerson, que a bola vai na trave, né? Contra o Vitória, falha do Thiago Volpe. E agora, contra o CSA, falha do Igor. Então, assim, todo jogo vem tendo uma falha brutal que termina em gol, cara. E você não pode ter nenhuma. Não pode ter no Brasileirão, não pode ter na Sul-Americana, não pode ter nem no Gauchão. Quem dirá na Copa do Brasil. Então, assim, é muito erro individual, cara. Muito erro individual. E esse foi um dos pontos para eu não criticar tanto o Quinteiros. A ideia de jogo do Quinteiros é muito boa. Essa marcação-pressão, esse abafo, ficar numa intensidade bem alta, é verdade. Só que isso daí extrai muito do individual do jogador. Se um jogador tá mal, já era. Porque ele não vai fazer a linha de impedimento, vai sobrar espaço para adversário. Ele vai marcar mal, vai sobrar espaço para adversário. Vai perder gol, vai faltar esse gol lá na frente. Então, assim, extraía muito do individual dos jogadores. E o individual dos jogadores do Grêmio até vem alguns jogadores se destacando, mas sempre vem tendo um com um nível muito abaixo do necessário. Então, por exemplo, contra o Vitória, uma falha absurda do Volpe. Contra o Godoy, um jogo ridículo do Gemerson. E agora contra o CSA, uma falha absurda também do Igor Serrote. E de novo, mesmo falhando, para mim o Igor é o titular do time, muito pela postura dele. Tá? E o que tem no Igor falta no Gemerson. Que nem eu falei. O Igor falhou nesse gol, mas eu acho difícil o Igor repetir esse mesmo erro. O Gemerson falhou contra o Godoy. No próximo jogo, eu acho que ele pode errar exatamente a mesma coisa. Essa aqui pra mim é a grande diferença. Tá? Mas no final das contas é difícil torcer pro Grêmio nessa situação atual, mas logicamente a gente não vai abandonar. Só que tem que melhorar e esse jogo em casa contra o Santos é importante. A gente vai enfrentar uma equipe em crise também e tem que ganhar. Então, esse jogo tem que ganhar, é importantíssimo. É um adversário difícil? É. Todo adversário a partir de agora vai ser difícil. Não tem como. Então não tem como escolher adversário. É você melhorar, você focar em si mesmo, o futebol do Grêmio melhorar, e a partir daí, junto com o desempenho, os resultados também melhorarem. Melhor do jogo pra mim foi o Brian, melhor jogador do Grêmio, o Dodge, tá? Muitos méritos pro Dodge desde a chegada do Mano. Tá jogando muito bem, tá bom? Desde o Grenal, aliás, já com o James Freitas. O Dodge vem sendo talvez o melhor jogador do Grêmio. E isso é incrível pelo que se mostrou no início da temporada. Então, muito méritos pra ele, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!